Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Wake Up Drops Céu da Semana. Eu já vou começar pedindo desculpas pela minha voz, que ficou um pouco avariada no final de semana, mas achei melhor trazer com a voz ruim do que não trazer as informações para vocês, porque afinal estamos numa semana quentíssima. E antes de trazer as informações, só lembrando que se você quiser saber como todo esse céu interfere diretamente na sua vida, pode me chamar para uma leitura de mapa astral personalizada que a gente olha todos os detalhes para você, ok? Então, essa leitura vai do dia 23 ao dia 29 de junho. E aí, como passaram essa semana? Eu espero que estejam todos bem, porque a semana foi explosiva, para dizer o mínimo, né? E nós já começamos com boas notícias, pois um dos grandes aspectos que estava gerando esse conflito no céu, ele se afasta agora, que é o Marte em quadratura com Urano. Ele traz explosões e vimos os impactos que isso teve na guerra, entre muitos outros eventos, e ele também está muito conectado com a aviação. Então, não à toa a gente teve a queda do avião na Índia e o balão que se incendiou e caiu também, gerando um grande acidente em Santa Catarina. Mas agora esse aspecto ele vai perdendo força, graças a Deus. Menos uma para nos apertar aqui embaixo. E a semana também se inicia com a energia da lua minguante, que é a finalização dos ciclos, onde a gente fica mais recolhido, entendendo tudo o que plantamos, os frutos que colhemos e nos preparando para o próximo ciclo, que será no dia 25/6, onde a lua nova em Câncer irá acontecer. E essa lua nova, ela promete grandes oportunidades, porque ela acontece conjunta a Júpiter, que é o grande benéfico do zodíaco. E tudo que ele toca expande, cresce, nós temos boas oportunidades, bênçãos vindas do céu. É um momento onde cada sementinha que plantamos, cada ação que temos, terá um resultado muito maior do que o normal, graças a esse aspecto. Além disso, para ajudar um pouquinho mais, porque afinal estamos precisando, essa lua nova também acontece em sextil com Marte. Marte é o nosso ímpeto, a nossa ação, o nosso guerreiro interior e em bom aspecto com a lua nova. Então, o que que isso significa? Que se a gente realmente tomar ação, mostrar o que a gente veio fazer aqui, ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos projetos ou de qualquer outra meta que você tenha, se tiver ações concretas mesmo, o seu sonho vai acontecer e realmente vai rolar. E os resultados que você vai ver, como falei, serão maiores e mais expandidos do que normalmente. Então, é uma lua nova que traz mesmo muitas oportunidades. Mas, como sabemos, estamos aqui na dualidade e nem tudo são flores. Nós temos um desafio importante para que essa semente realmente germine e se transforme em algo concreto. Essa lua está em quadratura com a conjunção do ano, Saturno e Netuno, que eu já falei muito para vocês, ainda vou falar o ano inteiro, o que traz um chamado claro para a responsabilidade. O grande teste será sermos sérios com aquilo que desejamos, é ter disciplina, paciência e resiliência para construir passo a passo, tijolo por tijolo, algo sólido. Não adianta ficar só no sonho, na empolgação e na conversa sem ação. A visão do que nós queremos pode até estar muito clara, e é provável que nós sintamos animados, otimistas, pensando: nossa, tudo isso tem tudo para dar certo. Só que sem uma postura prática, comprometida, sem respeitar o tempo natural dos processos e sem se deixar levar por ilusões ou idealizações exageradas, nada vai sair do papel. Uma dica importante. E esse é o ponto central: responsabilidade e pés no chão. Se conseguirmos seguir nessa linha, podem ter certeza de que tudo que foi plantado agora terá um potencial gigante para gerar frutos bem abundantes no futuro. E essa lua nova em Câncer intensifica todos os temas ligados a esse signo, que é a maternidade, acolhimento, o lar, as raízes, as memórias, as regras sociais. É um período em que o passado ele ganha destaque, especialmente aquilo que nos foi transmitido pela família ou pelas nossas experiências de origem. Então, dentro dessa configuração, é possível que nós nos deparemos com situações que nos desafiem a romper com estruturas e regras herdadas, especialmente aquelas que já não fazem mais sentido para quem nós somos hoje. As questões familiares que antes assentávamos sem questionar, agora elas vão parecer mais limitadoras. E é esse o momento para revisá-las.
Então, prestem bastante atenção nisso. E, por outro lado, o oposto também pode ser verdadeiro, onde vemos que as nossas atitudes rebeldes e ímpeto de rompimento que nós tínhamos com a nossa família, essas atitudes podem ser revisitadas e vemos que o que os nossos pais nos passaram tem sabedoria e que talvez a gente devesse ter seguido o caminho que eles nos orientaram. Vai ser uma grande oportunidade para a revisão desse passado. Então, tudo o que envolve passado, ancestralidade, memórias, padrões familiares pode emergir com força nesse ciclo. E com isso vem também as emoções e os conflitos que essas raízes nos despertam. Vamos somar mais uma camada a essas questões? Nessa semana, Mercúrio forma uma quadratura com Quirón, que representa as nossas feridas. Então, pode trazer à tona dores antigas e assuntos sensíveis. Podemos ser convidados ou até pressionados a falar sobre essas feridas emocionais, especialmente aquelas que ainda não foram totalmente curadas. Apesar do desconforto, esse movimento representa uma oportunidade importante de cura. A fala, o diálogo, a conscientização dessas dores abrem um caminho real para que o processo de cicatrização comece. É um ciclo que exige coragem emocional, mas que também oferece a chance de cura profunda e a reconexão com quem nós realmente somos. E agora, falando de Mercúrio, nosso planeta da mente e da comunicação, ele está em destaque essa semana com muitos aspectos importantes acontecendo. Ele forma conjunções fluentes com a conjunção Saturno e Netuno, além de Urano. Isso significa que a nossa mente tende a ficar mais rápida, mas ao mesmo tempo focada, estruturada e altamente inspirada. É uma excelente semana para tirar as ideias do papel, especialmente os projetos criativos. E como já falamos da lua nova, que pede ação, esse é o momento de conversar com quem for necessário, trocar ideias, fazer as coisas fluírem. Não tenha medo de trazer propostas diferentes, ousadas, autênticas. Elas estão super favorecidas agora. Conversas, trocas de informação e movimento mental estão super em alta, então não se retraia. Dê espaço ao diálogo, ao pensamento criativo, porque as boas oportunidades vão surgir daí. E falando agora de questões mais amplas que impactam o coletivo, como a economia e o cenário geopolítico, as tensões ainda continuam. Isso porque o Sol e a Lua nova ativam uma quadratura envolvendo Júpiter e Netuno e Saturno. Apesar da quadratura entre Marte e Urano estar se desfazendo, o que ajuda bastante a aliviar o clima aqui explosivo, esse outro aspecto ele segue bastante intenso. Por isso, conflitos, instabilidade e tensões políticas ainda estão longe de uma solução definitiva. E nas nossas vidas pessoais, nós seguimos com aquele chamado a cautela, a responsabilidade, a prudência e a lucidez. É hora de lidar com a realidade como ela é, sem se iludir, sem adiar decisões importantes. Tudo o que deixamos em aberto, sem estrutura, tende a ser cobrado agora. Como eu venho dizendo desde o início de 2025, esse é um ano que exige seriedade e comprometimento, pessoal. E essa semana só reforça ainda mais essa mensagem. E um tema que deve ganhar força ao longo dessa semana, especialmente chegando mais para o fim de semana, é a questão das armas nucleares. Nós já estamos vendo essa questão pipocando aí nas notícias com relação à guerra Estados Unidos, Irã e Israel, mas isso tende a ganhar mais destaque ainda. Nós estamos dentro de um ciclo astrológico que atinge o seu ponto alto agora e que começou lá no final de janeiro, quando aquele relógio do apocalipse foi ajustado, indicando que nós nunca estivemos tão perto de uma ameaça nuclear. E dentro da astrologia, esse ciclo agora chega no seu auge, o que tende a intensificar as notícias, as conversas e debates sobre esse tema. Nós já estamos vendo, né, as movimentações nas manchetes, mas a tendência é que isso se intensifique ainda mais nos próximos dias. Por isso, vale a pena manter a atenção redobrada tanto às notícias quanto ao nosso posicionamento interno diante dessas ameaças. Porque aqui entra um ponto importante. Além da atenção prática, também é essencial nós cuidarmos da nossa vibração. Como eu sempre digo para vocês, a realidade é um consenso. Aquilo que vivemos é o resultado da forma como nós enxergamos e sustentamos energeticamente o mundo. Então, quanto mais a gente conseguir se conectar com o coração e vibrar em sintonia com os valores coletivos, como a vida, a paz e não com a guerra e violência, muito melhor.
isso tem um impacto real no nosso campo coletivo. É muito importante que a gente coloque isso na nossa cabeça. O que nós menos precisamos agora é ficar alimentando energeticamente esse tipo de conflito. E essa, creio eu, será a mensagem mais importante para essa semana, tá bom, pessoal? E agora, fazendo um pequeno resumo da semana para vocês, temos uma lua nova super especial que traz grandes oportunidades de recomeço, mas que também pede responsabilidade e maturidade. No cenário mundial, nós seguimos com as tensões ativas e a questão nuclear merece muito a nossa atenção. Então, que a gente fique atento aos acontecimentos e à nossa postura diante deles. E mais uma vez, se você quer entender como esse céu mexe e ativa a sua vida, como ele impacta a sua história particular, é só entrar no link e mandar uma mensagem para mim que a gente marca uma sessão, tá bom? No mais, desejo uma semana produtiva e consciente para todos nós, que a gente consiga aproveitar bem essas oportunidades que o céu está sim nos oferecendo. Então, cuidem da sua vibração e do seu coração. E até o próximo Wake Up Drops Céu da Semana. Até lá!